milhão e meio de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid estão com a segunda dose atrasada. E você vai ver também. Agências dos Estados Unidos recomendaram uma pausa na aplicação da vacina da Johnson & Johnson por causa da suspeita de formação de coágulos. O Tribunal de Contas determinou que o Ministério da Saúde use testes perto de vencer. O Japão vai jogar a água tratada da usina de Fukushima no mar. A decisão gerou protestos. Solidariedade contra a fome. O Brasil bateu o recorde de doações durante a pandemia. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que 1,5 milhão de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. Ele também informou que o governo quer criar uma secretaria específica de combate à Covid. Queiroga afirmou que o Ministério da Saúde vai emitir uma lista por estado com as pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. O ministro falou que esse trabalho de completar o esquema vacinal deve ser feito em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A orientação do Ministério é de que todos que estejam com a segunda dose atrasada se dirijam a um posto de vacinação para completar a imunização, já que tomando apenas uma dose, a pessoa não garante imunidade contra a Covid. Para a vacina da AstraZeneca, a maior eficácia é alcançada quando o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 3 meses. Já para a Coronavac, o melhor resultado, de acordo com os estudos, ocorre quando a segunda dose é aplicada no intervalo de 21 a 28 dias. O ministro da Saúde também cobrou disciplina e uso de máscaras pelos usuários de transporte público como forma de evitar ainda mais a disseminação do vírus que provoca a Covid-19. Queiroga disse que está em estudo a realização de uma campanha nacional para prevenir a contaminação em trens e ônibus. O Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério da Saúde utilize testes de Covid que estão perto da data de validade. São kits suficientes para testar 3 milhões de pessoas. O ministro do TCU determinou a destinação imediata aos kits de diagnóstico de Covid fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Os kits vencem entre maio e junho de 2021. Ele afirmou que pode aplicar multa e responsabilizar gestores por danos aos cofres públicos caso os testes percam validade sem serem utilizados. No despacho, o ministro deu 15 dias para que o Ministério informe ao TCU as providências adotadas para cumprir a determinação. Segundo o TCU, há 30.404 kits de testes para o novo coronavírus com validade entre maio e junho deste ano. Esses testes seriam suficientes para o diagnóstico de mais de 3 milhões de pessoas, já que cada kit corresponde a 100 testes. O ministro do TCU lembrou ainda que esses testes venciam entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, mas tiveram sua validade prorrogada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um levantamento feito pela Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial apontou a existência de 15 milhões de testes de Covid de diferentes modalidades prestes a vencer no país. O novo hospital de campanha de Santa Cecília, no centro de São Paulo, deve ser entregue oficialmente hoje à tarde. Com quase 2 semanas de atraso, a unidade conta somente com 60 dos 180 leitos inicialmente previstos. Atrasos na instalação de equipamentos de oxigênio prejudicaram a liberação do Hospital de Campanha de Santa Cecília, que deveria ser entregue para o atendimento a pacientes de Covid no dia 31 de março. Nomeado de hospital metropolitano, a unidade foi prometida com 130 leitos de enfermaria e 50 de unidade de terapia intensiva. Mas o hospital deve ser ativado gradativamente e conta, neste mês de abril, com 40 leitos de enfermaria e 20 de UTI. O prédio particular foi cedido ao governo de São Paulo e deve ser referência para atendimentos de pacientes com Covid. No total, 900 profissionais devem atuar no Hospital Metropolitano, além de enfermeiros, técnicos e funcionários administrativos.
Cerca de 150 são médicos. A Agência de Medicamentos, FDA, e o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendaram uma pausa na aplicação da vacina da Johnson & Johnson após 6 casos de coágulos. Quase 7 milhões de doses da vacina já foram aplicadas no país. As agências americanas FDA e o CDC recomendaram que a aplicação da vacina da Johnson contra a Covid-19 seja pausada no país. 6 pacientes apresentaram coágulos sanguíneos depois que receberam o imunizante. Em uma publicação numa rede social, a FDA afirmou que a recomendação era feita por excesso de cuidado. As agências estão revisando informações para analisar os casos de coágulos e avaliar a importância deles. E até que esse procedimento seja concluído, a recomendação é desta pausa na imunização. Ao todo, 6 milhões e 800 mil doses da vacina já foram aplicadas nos Estados Unidos. Além dela, o país também aplica as vacinas da Pfizer e da Moderna. No Brasil, a vacina da Johnson foi aprovada pela Anvisa para uso emergencial no dia 31 de março. A vacina também já foi aprovada para uso emergencial pela Organização Mundial de Saúde. O Ministério da Saúde adquiriu 38 milhões de doses, com entregas previstas para o segundo semestre. A vacina é a única que, quando disponível no país, deve ser aplicada em apenas uma dose. As vendas do comércio do Brasil cresceram em fevereiro depois de 2 meses de queda. Segundo o IBGE, a alta foi de 0,6% na comparação com janeiro. O resultado positivo interrompeu a sequência de baixas, com perdas acumuladas de 6% para o setor. De acordo com a pesquisa mensal de comércio, a variação fez o varejo retomar o nível de setembro do ano passado. Dos 8 segmentos que fazem parte do indicador, 4 apresentaram desempenho positivo, com destaque para livros e papelaria, com alta de mais de 15%. Os pedidos de seguro-desemprego não chegam à metade do número de demissões registradas em um ano. Em fevereiro, quase 1.300.000 trabalhadores com carteira assinada foram desligados de suas funções. Apesar disso, menos de 500 mil pedidos de seguro-desemprego foram feitos no mesmo período, o que representa 37% do total. No acumulado entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, dentro dos desligamentos, foram apenas 7 milhões e 200 mil pedidos, ou seja, menos da metade do total. A média de pedidos de seguro-desemprego mês a mês variou no período dos últimos 13 meses no patamar de 30% a 40% do total de demissões. As exceções ocorreram entre maio e julho do ano passado, quando houve o primeiro agravamento da pandemia e a piora do mercado de trabalho. No mês de maio, por exemplo, a quantidade de pedidos de seguro-desemprego foi 85,4% do total de demissões. Os trabalhadores dispensados podem optar pelo benefício em até 120 dias após a data da demissão, mas alguns deles saem de um emprego e vão para outro sem passar pelo seguro-desemprego. E com o número de contratações superou o de demissões, em 401 mil em fevereiro, esse pode ter sido o caminho de muitos dos demitidos. Começou hoje o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril e que não estão no Bolsa Família. O dinheiro será depositado na conta poupança social digital e poderá ser sacado a partir de 12 de maio. Depois do intervalo, a gente vai falar da polêmica sobre o destino da água da usina de Fukushima, no Japão. Tem protestos contra a decisão japonesa. Voltamos já. Estamos de volta a 1h15 no horário de Brasília. A babá do garoto Henri Borel disse em um novo depoimento que a mãe do menino sabia das agressões e que pediu para ela, babá, mentir no primeiro depoimento. Tainá Oliveira Ferreira foi ouvida ontem na delegacia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No primeiro depoimento, ela tinha dito que nunca percebeu nada de anormal.
Ontem, ela disse que percebeu situações que envolviam possíveis agressões. Henri, de 4 anos, morreu no dia 8 de março. A mãe dele, Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Dr. Jairinho, estão presos desde o último dia 8, suspeitos de homicídio duplamente qualificado. O Brasil voltou a bater recorde com a pior média de mortes por Covid. 4 estados registraram queda na média de mortes. O Ministério da Saúde confirmou que o Brasil teve mais 1.480 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total é de 354.617 vítimas. Também foram acrescentados mais 35.785 infectados em um dia. Com isso, o Brasil registra 13.517.000 casos. Na variação da média móvel de mortes pela Covid em 7 dias, o país bateu um novo recorde com a alta. Foram 3.124 mortes por dia. E a média de novos casos nos últimos 7 dias também apresentou crescimento e está em 72.030 diagnósticos. O pico de casos foi em 27 de março, quando a média móvel passou de 77 mil. Já no mapa da variação da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos casos fatais pela Covid-19 aparece em 12 unidades da federação: Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa vez, 11 estados registraram estabilidade: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Em queda, aparecem hoje 4 estados: Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. O primeiro-ministro da França, Jean Castex, informou hoje que o país vai suspender todos os voos entre a França e o Brasil por causa da variante brasileira do coronavírus. O Brasil já aplicou mais de 31.668.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 24.160.000 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. Isso equivale a 11,41% da população. E mais de 7.508.000 pessoas receberam a segunda dose da vacina. No mundo todo, segundo dados da Universidade Americana Johns Hopkins, mais de 136.727.000 diagnósticos de Covid já foram confirmados desde o início da pandemia. 2.947.000 pessoas morreram. A Índia autorizou o uso da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19. O país se tornou o segundo no mundo com mais casos de infecção. A Índia autorizou o uso da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19. A medida permitirá acelerar a campanha de vacinação no momento em que o país registra um grande aumento de contágios. O anúncio foi feito por um importante fabricante local de medicamentos. A Sputnik V é a terceira vacina aprovada pela Índia depois do fármaco desenvolvido por Oxford e AstraZeneca e da Covaxin da empresa indiana Bharat Biotech. Segundo os acordos de produção assinados pelo Fundo Russo de Investimento Direto, o Fundo Soberano Russo que promove a vacina, o fabricante indiano produzirá 852 milhões de doses da Sputnik V. A Índia, país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, enfrenta um aumento de casos de Covid-19 nas últimas semanas, o que levou o governo a decretar um toque de recolher e instaurar restrições de movimento. O país é o principal fabricante de vacinas do mundo e iniciou a campanha de vacinação em janeiro. Mas o ambicioso objetivo do governo de vacinar 300 milhões de pessoas até o fim de julho não avança como previsto, devido à escassez de doses em alguns estados e dúvidas sobre as vacinas. Tudo indica que o Peru terá segundo turno nas eleições presidenciais. Mais de 95% das urnas já foram abertas. A disputa deve ser entre Pedro Castillo e Keiko Fujimori. Dados do Escritório Nacional de Processos Eleitorais indicam segundo turno presidencial entre o professor Pedro Castillo e a filha de um ex-presidente preso,
Keiko Fujimori. Os resultados oficiais devem ser anunciados até o começo de maio. Com mais de 95% das urnas apuradas, Castilho, do partido Peru Libre, acumula mais de 19% dos votos, enquanto Fujimori, do Força Popular, aparece com pouco mais de 13%. Acusada de corrupção, Fujimori tenta pela terceira vez chegar à presidência. Castilho saiu do anonimato em 2017 ao liderar uma prolongada greve nacional. O novo presidente peruano vai assumir o poder no dia 28 de julho e vai ter que lidar com a crise política no país, que teve 4 presidentes nos últimos 3 anos. Por falar em eleição presidencial, o ex-lutador profissional e ator Dwayne Johnson admitiu que pode disputar a presidência dos Estados Unidos em 2024. The Rock tem 48 anos e é um dos atores mais bem pagos e populares do país. Ainda é cedo, mas segundo uma pesquisa de uma empresa de tendências do consumidor, cerca de 46% dos norte-americanos considerariam votar em Johnson. Ele disse que poderia concorrer se tivesse apoio suficiente. Numa rede social, comentou que se um dia isso acontecer, seria uma honra servir ao povo. A decisão do Japão de lançar no mar mais de 1 milhão de toneladas de água de Fukushima gerou protestos. A usina nuclear sofreu um acidente depois de um tsunami em 2011. Enquanto em Tóquio, pessoas foram à porta do escritório do primeiro-ministro demonstrar insatisfação com a medida, o governo chinês expressou preocupação. Pedimos fortemente ao Japão que reconheça as próprias responsabilidades, sustente uma atitude científica, cumpra com as obrigações internacionais e responda às preocupações da comunidade internacional, países vizinhos e os próprios cidadãos. A decisão japonesa põe fim a 7 anos de debates sobre como se desfazer da água das chuvas, das camadas subterrâneas ou das injeções para resfriar os núcleos dos reatores. As instalações entraram em fusão em consequência do tsunami de 11 de março de 2011. O governo alega que o lançamento vai ser feito depois de garantir que a água se encontre em um nível de contaminação inferior aos padrões de segurança. Pescadores e agricultores de Fukushima também criticaram a decisão, porque temem que prejudique ainda mais a imagem dos produtos locais entre os consumidores. Mais da metade da população brasileira sofre com a fome nessa pandemia. Mas um outro levantamento mostrou que nunca houve tantas doações e ajuda às pessoas carentes. Algumas iniciativas são de verdadeiros heróis anônimos. O porta-malas virou uma verdadeira despensa. O veículo está carregado de mantimentos e quem precisa é só pegar, de graça. A ideia foi desse administrador gaúcho, que circula com o veículo pelos bairros da periferia de Porto Alegre para ajudar pessoas necessitadas. As pessoas até meio que se assustam. É muito engraçado. Tu chega com o carro, tu abre o carro, as pessoas pensam assim, eu posso pegar? É só pegar? Sim, isso. Se está precisando, pode pegar esse porta-malas. Eu explico, né? Para as pessoas que estão sem emprego, que estão passando dificuldades, que precisam de um alimento. O Cacá, aliás, ganhou fama nessa pandemia pelas ideias criativas para ajudar pessoas carentes. Ele também criou o Vagamóvel, um veículo repleto de anúncios de empresas que oferecem trabalho. E também a Geladeira Solidária, onde a pessoa pode pegar alimentos, roupas e também deixar o currículo. Tem até o Delivery do Emprego. Com uma mochila de motoboy, o Cacá entrega currículos de pessoas da periferia e empresas. O administrador conta que o desejo de ajudar o próximo surgiu depois de viver um momento muito difícil. Já estive desempregado, eu sei o quanto é difícil. Inclusive, eu perdi um filho que nasceu prematuro de 6 meses, durou 3 dias, resistiu por 3 dias a neonatal e veio falecer num domingo de Páscoa. Na segunda-feira, a empresa que eu trabalhava na época entrou em contato. Eu pensei que fosse para me dar os pêsames, um apoio, mas eles me chamaram para me demitir, porque eles disseram de uma forma muito fria que eles não tinham tempo para essa minha recuperação. E foi ali onde tudo começou. E a dor do Cacá virou alegria para muita gente. Em mais de 15 anos, 5.000 pessoas foram ajudadas a conseguir empregos nesses projetos. Eu entreguei o currículo diretamente nas mãos dele e dias depois me ligaram. Hoje, graças a Deus, em meio a toda essa função de pandemia, de coronavírus, eu já estou empregada, com dignidade, vou conseguir colocar comida na mesa para as minhas filhas. E essa ajuda vem na hora que as pessoas mais precisam. Um levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar mostra que grande parte da população brasileira sofre com a fome.
Mais da metade das famílias do país, 55%, estão em situação de insegurança alimentar, ou seja, não têm certeza se terão o que comer. Dessas, 35% estão com os alimentos prestes a acabar e não terão dinheiro para comprar mais. 11% já tiveram que cortar pelo menos uma refeição no dia e 9% já não tem mais o que comer. Você vai ter desdobramentos futuros, sem dúvida alguma, porque, veja só, uma criança que não se alimenta suficientemente, ela primeiro vai ter provavelmente um emagrecimento, né? Depois, se isso se prolonga ao longo do tempo, isso vai ter um impacto naquilo que a gente chama de desnutrição crônica. Junto com as dificuldades, também aumentou a solidariedade do brasileiro. Um levantamento feito por uma plataforma especializada em arrecadações revela que o Brasil bateu o recorde de doações durante a pandemia. Do ano passado para cá, foram mais de 6,5 bilhões de reais em dinheiro e alimentos, que vieram de empresários e também alguns heróis anônimos. Comecei a ver muita gente pedindo alimento e tal, e alguns vizinhos também, algumas comunidades aqui próximas do centro de São Paulo. Eu resolvi ajudar 2 famílias e pensei, por que não buscar nas minhas redes sociais amigos, parceiros que possam se somar a esse movimento de doação de cesta básica. Aí eu resolvi fazer uma arte no Instagram, publiquei no meu Instagram pessoal, e lá surgiram 66 cestas em 2 dias. E em 14 dias, nós conseguimos 140 cestas. No último fim de semana, a distribuição aconteceu em uma comunidade do Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. E uma enorme fila de moradores se formou para receber os alimentos. E cada pessoa que pegava a cesta básica fazia questão de agradecer. E agradeço muito, continue doando, que está ajudando muita gente. Obrigada. Uma pequena ajuda que vai fazer enorme diferença para quem precisa. Tão grande quanto o nome do projeto. Grandioso és tu. Muita gente começou a me impressionar, me perguntar: Júlio, mas como chama o projeto? Como chama o projeto? A gente já estava se aproximando a 100 cestas. Aí eu falei, gente, tá todo mundo me perguntando o nome, eu não sei. Todo dia quando eu levanto, eu acabo ligando numa rádio que toca louvores, e aí o primeiro louvor que tocou foi Grandioso és tu. Daí eu falei, pronto, grandioso és tu que doa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E para você ajudar esse último projeto que a gente mostrou, é só acessar o link no Instagram, @projeto Grandioso és tu. Essa edição fica por aqui, outras informações daqui a pouco com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.